Olá! Na lição deste domingo, veremos o que a Bíblia chama de sã doutrina. Vamos refletir a respeito da importância dela. O propósito é que os alunos compreendam que a verdadeira doutrina é aquela que procede de Deus, e essa deve ser o padrão de vida de todo cristão. O termo doutrina advém do latim doctrina, que indica ensino, o que implica em dizer um ato de ensinar em certa medida e se refere à tarefa de doutrinar, seja pessoas ou um grupo de pessoas. Quanto ao termo sã doutrina, significa doutrina saudável, em conformidade com as Escrituras. Eu sou o professor Daniel Ramos e você está no nosso canal. Aqui sempre postamos aulas sobre Escola Bíblica Dominical, adultos e jovens, e é por isso que eu te convido a se inscrever neste canal. Segue a gente nas redes, @Prof. Daniel Ramos. Vamos, que o Espírito Santo nos ajude a uma aula abençoada. O primeiro tópico da nossa lição é: o que é doutrina? Isso mesmo, o que se trata essa palavra doutrina? Qual que é o significado? Na primeira lição, estudamos a respeito do conceito de doutrina e nessa vamos ampliar esta compreensão a este respeito. Ou seja, o autor está dizendo claramente que já deu uma pincelada lá na nossa primeira lição. Se eu lembrar, eu vou colocar aqui em cima para vocês o link do primeiro vídeo, caso vocês queiram assistir novamente. Em linhas gerais, doutrina é um termo que advém do latim doctrina e indica ensino, o que implica dizer que é um ato de ensinar pessoas, doutrinar pessoas, referendar pessoas, né? Seja no nível de pessoa para pessoa, seja no nível de pessoa para grupo, né? Quanto ao termo sã doutrina, implica uma doutrina saudável em conformidade com as Escrituras. Biblicamente, há 3 tipos de doutrina: a doutrina de Deus, a doutrina de demônios e a doutrina de homens. Eu imagino aqui que ele está falando do que é metafísico, né, doutrina de Deus, a doutrina de homens, que é a perspectiva de razão, a filosofia, e a doutrina de demônios, que é a perspectiva de heresia. Né? Toda heresia ela é demoníaca. Tem que deixar claro isso aqui. A doutrina de Deus é encontrada exclusivamente na Bíblia Sagrada e pode ser compreendida como a expressão da vontade de Deus ao seu povo por meio da palavra. Tito 2, verso 10. Quanto à doutrina de demônios, é preciso dizer que os demônios são mentirosos, enganadores, e eles atuam no sentido de confundir e desviar os crentes, levando-os a apostatarem da fé. 1 Timóteo 4, 1. É por isso que a doutrina de Deus é metafísica, está falando sobrenatural, meta, né? Além do físico. A de demônios é heresia. Heresia é quando você coloca um falso ensino. Por exemplo, você não pode dizer que uma outra religião está trazendo heresia. Eles estão fazendo um discurso religioso. Heresia é quando uma pessoa de dentro do cristianismo, que se professa aparentemente cristão, ensina erros e equívocos à comunidade de fé. Isso é heresia. Tem que deixar claro isso. Heresia não é qualquer ensino fora do cristianismo. Pelo contrário, é um ensino falso dentro do cristianismo. Isso é heresia. Finalmente, a Bíblia também fala de doutrina de homens, tão letal quanto a de demônios, pois serve como instrumento de disseminação de heresias e engano. 2 Coríntios 11, 14 e 15. Olha, irmãos, eu vou fazer uma breve pincelada aqui nessa frase, doutrina de homens, porque a filosofia é doutrina de homens e eu não vejo a filosofia necessariamente como demoníaca. Esse perigo de espiritualizar tudo e diminuir a razão é um pouco complexo, né? Eu vejo isso com um pouco de desconfiança.
Porque a filosofia é maravilhosa, ela traz para nós prerrogativas interessantes, é o questionamento do homem, da vida do homem, da perspectiva do homem enquanto realidade, enfim, enquanto meio, enquanto contexto. E eu não sei se não necessariamente. Agora, é claro, quando a doutrina de homens quer sufocar a doutrina de Deus, ela está a serviço de doutrinas de demônios. Aí sim, nesse contexto. Mas a doutrina de homens, como por exemplo a filosofia, aliás, a teologia, até o quarto século, se não me engane, era entendida como filosofia, né? Porque os filósofos da fé, eles conseguiam falar de Deus, coisa da metafísica, né? Inclusive a matéria de metafísica é uma disciplina presente em um curso de filosofia. Então, eles conseguiam falar da metafísica, como por exemplo Agostinho, né? O Santo Agostinho. Agora, é complicado isso, doutrina, não necessariamente doutrina. Eu creio que no contexto do versículo usado aqui, é doutrina de homens, ou seja, a filosofia sufocando a teologia, sufocando o mistério, sufocando a doutrina de Deus, sufocando a revelação. Vou usar esse termo aqui, que eu creio que é o que o nosso autor está dizendo. Tendo em vista que o conceito de doutrina diz respeito a ensino, seja qual a compreensão disso no Antigo Testamento? A expressão doutrina aparece em Deuteronômio. A palavra Deuteronômio, né, é a junção de duas palavras, Deutérios, nomos. Nomos é lei, né, e Deutérios é segunda, né, ou vice-versa. De repente eu estou até confundindo aqui. Acho que eu estou ficando velho demais para essas coisas. Né? Então, em tese, a palavra Deuteronômio quer dizer segunda lei ou nova lei, mas não no sentido de inovação, de renovo, porque você pode ver que o Deuteronômio nada mais é do que uma síntese de Gênesis a Levítico, né? E Números, Gênesis, Levíticos, Números, aquele grupo ali de Êxodo, né? Aqueles 4 primeiros temas ali do Antigo Testamento. Há pessoas que vão dizer que o Deuteronômio é uma reflexão de Êxodo, né, passando por Levíticos até Números, no máximo, né, dos 3, não de Gênesis. A maioria dos autores diz que é de Gênesis a Números. Mas enfim, é interessantíssima a perspectiva, porque ali é uma síntese e é muito maravilhoso. Vamos ver o que o nosso autor aqui fala mais. A expressão doutrina aparece em Deuteronômio como algo que goteja da parte de Deus. É isso no sentido de os ensinos divinos serem recebidos, né? Do hebraico lekar, pelo seu povo. Ou seja, Deus vai pingando, gotejando, né? Vocês sabem que a verdadeira chuva que umedece o solo não é aquela pancada que vem de uma vez, né? Mas é aquela chuva fina, como orvalho. Quanto mais fininha, mais ela tem poder de adentrar o solo, porque a forte vem, desce, carrega tudo que vê pela frente e vai embora. Ela é mais destrutiva, né? Já a chuva fininha, ela vai inundando, entrando pelo solo afora. Enfim, do hebraico lekak, né? Outra palavra que faz alusão à doutrina no Antigo Testamento é Torá, referindo-se em particular ao Pentateuco, isso é, os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. Tem muita gente que inclusive vai discutir que a Torá devia ser de Gênesis a Josué, porque é em Josué que tem a tomada da terra. Mas enfim, isso é assunto para outra aula. O significado de Torá é corpo de ensino do qual advém a lei de Deus, ensinando seus padrões e o seu povo que o seu povo deve adotar para a sua vida e por meio do qual vem a instrução e as direções a serem guiadas. Além de apresentar a fonte divina da doutrina e de seu papel instrutivo, o Antigo Testamento apresenta também algumas características essenciais para esse conjunto de ensino, tais como, enquanto o Pentateuco... Deixa eu abrir um intervalo aqui antes de eu continuar, né? Enquanto o Pentateuco é geralmente chamado de Torá, nosso Pentateuco pelos judeus, o Antigo Testamento é dividido em 3 partes. Todo o Antigo Testamento, do jeito que a gente tem, pelos judeus, é dividido em 3 partes. Enquanto nós dividimos em 4, ele divide em 3, que é Torá, Nevilim, Ketuvim. Né? São 3 partes, isso é maravilhoso, que geralmente a gente dá o título de Tanakh,
né? T-A-N-A-K, Tanakh, de Ketuvim, né? O K aí tem mais um som de R, né? É bem raspado, né? Mas assim, então vamos lá. O Antigo Testamento apresenta também algumas características essenciais desse conjunto de ensino, tais como a doutrina é pura, Jó 11:4, a doutrina é boa, Provérbios 4:2, a doutrina é transformadora, Isaías 29, verso 24. Sendo assim, a doutrina no texto veterotestamentário assume o papel de ser uma dádiva de Deus ao seu povo, e é por meio dela que ele nos guia por caminhos de pureza, de bondade e de transformação. Aí alguém vira para mim e pergunta assim, mas a doutrina do Antigo Testamento vale para nós hoje? Sim, irmãos, é claro que vale. De Gênesis a Apocalipse tem um texto canônico, não dois textos canônicos. Não há pé de igualdade no sentido, esse é mais importante do que isso. É claro que a igreja que recebeu primeiro de Jesus, nós vamos chamar de igreja perseguida, de igreja apostólica, de igreja primitiva, como você quiser, não interessa muito a nomenclatura aqui. Mas essa primeira igreja, formada de 12 homens mais Paulo, é a igreja que é ocular, é testemunha ocular. Então, se eles recebem primeiro de Jesus, é claro que parte dali toda a hermenêutica para a Bíblia inteira. Se eles que estiveram perto de Jesus, né, haja vistas que o próprio João escreveu no seu evangelho, se Jesus, tudo que Jesus disse e ensinou, fossem colocados no livro, os livros do mundo inteiro não caberia, todos os seus ensinamentos, todas as suas ações. Ou seja, o que nós temos ali é a pontinha do iceberg. Então, é olhando para a igreja antiga, essa igreja primitiva, é que nós podemos fazer a igreja hoje, ser igreja hoje. Tentar copiar o máximo possível dela. Claro, tem algumas coisas que precisam ser contextualizadas, sobretudo nos aspectos culturais, evidentemente. Mas nos aspectos dogmáticos, quanto mais a gente se aproximar daquela igreja apostólica, mais a igreja de Cristo nós seremos. É o referendo. Ou seja, se nós se aproximamos daquela igreja, a igreja que Jesus quer, logo toda a palavra é Jesus, então a hermenêutica da Bíblia perpassa um olhar apostólico. É a partir do Cristo, é a partir da primeira igreja de Cristo, dos primeiros amigos de Jesus, que deve ser visto toda a Escritura. Tudo o que eles fizeram a gente faz, mesmo estando na Bíblia, e eles não fizeram, então para nós não significa, não faz sentido. E a doutrina do Novo Testamento? Ela apresenta ainda mais força, não que seja o antigo fraco e o novo forte, não, é do ponto de vista hermenêutico, porque parte é ali que é o núcleo para nós. Assim como no Antigo Testamento há dois termos que são usados a seu respeito. A primeira expressão é didascalia, cujo significado é duplo, podendo indicar o ato de ensinar ou o conteúdo de ser ensinado, como também a referência de que se propõe ensinar e aquilo que se deve ensinar. A respeito dos que ensina, Paulo advertiu sobre a necessidade que haja dedicação nesse ofício, como demonstração da elevada importância da transmissão da sã doutrina. Romanos 12, verso 7. É por isso que o teólogo na igreja, gente, ele é normalmente classificado como o cara chato, né? O irmão chato. Nossa, mas ele é muito chato. É porque o zelo implica chatice mesmo, aquela coisa de estar, não precisa. Mas tem necessidade de ser assim, sim. É dessa maneira assim. Então ele acaba sendo aquela figura chata, né? O teólogo, o mestre, ele acaba desempenhando essa tarefa, abre aspas, negativa, digamos assim, que do ponto de vista do todo ela é mais que positiva. Né? Porque se não tiver ninguém ali para nivelar, para pautar, se não me engano é na Bíblia Pentecostal, eu não vi ainda a Bíblia Pentecostal edição global, eu não vi ela ainda, pretendo adquirir, pretendo ver, enfim, eu tenho, sempre foi minha Bíblia, a Bíblia Pentecostal, essa clássica, né, modelo médio, e nela tem uma nota onde fala a respeito dos ensinadores na igreja, e o autor coloca claramente, né, o Stamps, né? Acho que é isso mesmo o nome do comentarista, ali é o Stamps, o editor. Ele vai dizer que uma igreja onde os teólogos estão calados é uma igreja onde o ensino está comprometido. Né? Fecha aspas.
O mesmo apóstolo aborda o conceito doutrinário a ser transmitido e ensinado à igreja de Deus, ou seja, didascália, né? 1 Timóteo 4,6, 2 Timóteo 3,10, Tito 1,9. A segunda palavra é didaqué, né? Vocês vão ver aí o acento circunflexo, mas a expressão é aberta, tá? É didaqué, cujo significado é o mesmo que o anterior, com a diferença de que essa se aplica exclusivamente aos ensinos de Jesus. É importante destacar que a Bíblia fala sobre doutrina de Jesus, João 7, versos 16 e 17. Afinal de contas, ele é o verbo de Deus. João 1, 1 ao 14, né? 1 ao 14, perdão. Jesus foi mestre por excelência e ensinou como nenhum outro. Marcos 4, verso 2. E o conteúdo de que ensinou causou admiração e atraiu multidão, porque ele tinha autoridade. Marcos 1, verso 27. Inclusive, deixa eu fazer uma recomendação aqui. Existe um texto dos ensinos da igreja, é uma espécie de manual da igreja primitiva, chamada Didaqué. Você pode entrar aqui na internet e fazer o download, porque é um texto tão antigo que, inclusive, houve uma certa disputa para que ele fizesse parte do cânon que nós temos hoje, né? O cânon do Novo Testamento. Mas, enfim, não entrou, mas é um texto riquíssimo do ponto de vista doutrinário, e vale a pena a gente dar uma lida nele, dar uma estudada nele. Quem gosta de saber como que é uma igreja mais próxima de Jesus ali, do sentido da sua operação, riquezas como o modo como batiza, o modo como se faz isso, o modo como se ordena, quem pode ser... Nossa, gente, é lindíssimo. É um texto pequenininho, tipo as cartas do Novo Testamento, e vale a pena. A editora Mundo Cristão, que não vou fazer merchandising, não, é referência bibliográfica mesmo. Ao completar 50 anos, ela publicou um livro chamado Clássicos da Literatura Cristã. Lá vem o Pastor de Hermas, cartas que foram escritas posteriormente às que são canônicas, mas são textos lindíssimos e clássicos respeitados pela igreja. Tem as Confissões de Santo Agostinho e a Didaqué também está lá. Então, vale a pena adquirir esse texto, não é caro, é um texto lindíssimo e vale a pena porque é uma literatura rica do contexto para se entender a igreja primitiva. E mais do que nunca, irmãos e irmãs, esse assunto é pertinente porque nós estamos numa divergência tão grande identitária no meio da igreja pós-moderna, quase que você salta de uma igreja para outra, dá a impressão que você está em outra religião. E isso pode ser perigoso. Claro, tem cultura, tem jeitos, trejeitos, paixões, visões, enfim. Mas não pode ser antagônico. Isso não pode ser antagônico. A partir do momento que nós percebemos tudo isso como antagonismo, aí começa a se preocupar, que é o que está acontecendo hoje, é antagônico, né? Mas, enfim, dá uma olhada lá, fica aí a dica de literatura. Enfim, eu acho que até fiz algum comentário aqui no nosso canal a respeito da Didaqué. Enfim, a doutrina dos primeiros apóstolos, né? Mas enfim, é uma indicação. Vamos embora, né? O segundo tópico da nossa lição, eu achei que ia ser uma lição bem técnica, gente, sério mesmo. Eu estava preparado para uma lição bem técnica, bem rápida, mas pelo que eu estou vendo aqui, é uma lição que dá para mexer com bastante coisa aqui, tipo introdução à Bíblia, tem bastante pinceladas de bibliologia aqui. Segundo tópico, a doutrina que vem de Deus para os crentes. Isso mesmo, vamos ver o que o nosso autor fala. A doutrina vem de Deus, a doutrina tem as Escrituras como sua fonte, ou seja, é dali que jorra a doutrina de Deus. Mesmo porque a Bíblia é a palavra de Deus, que cumpre o papel de testificar a respeito de tudo aquilo que o homem precisa e é capaz de saber a respeito do Criador. 2 Timóteo 3,16. Diante dessa afirmativa surge a pergunta: a doutrina vem de quem? A doutrina de homens, a doutrina de demônios e a doutrina de Deus. Todas essas há. E elas vêm de quem? Antes de partir para a resposta, eu preciso abrir mais um parênteses. O termo palavra é aplicada por pelo menos 3 diferentes colocações. A Bíblia é a palavra de Deus, o Senhor Jesus é a palavra de Deus
E a ceia é a palavra de Deus. Isto é o meu corpo. O corpo é quem? O Cristo. Se é o Cristo, é a palavra. Aqui é a palavra escrita, aqui é a palavra pessoa e aqui é a palavra comungada. Isso mesmo, a palavra horrível, mas fala de comunhão, né? Que eu como, eu vou ingerir a palavra. É por isso que Santo Agostinho vai dizer que a Igreja do Senhor tem mais intimidade com Deus do que os serafins que voam diante de Deus. Porque o serafim voa diante de Deus e ele precisa tocar a tenaz. A brasa que está no altar com uma tenaz. Ele usa um instrumento, né? Ele precisa de uma ferramenta para tocar as brasas que está no altar. O Santo Agostinho vai dizer que a igreja não precisa de instrumentalidade, ela nem mesmo precisa de serafim. A própria igreja pode ir até o altar, pegar das brasas que está sobre o altar e comer. Isso é muito bonito. É muito mais intimidade, a plenitude chamada graça. E aqui nós não estamos falando de hipergraça, não, nós estamos falando de um movimento de Deus. Um movimento evidentemente progressivo, porque a graça está estendida desde o Antigo Testamento, eu não consigo desassociar esse negócio de período da lei, período da graça. Toda lei é graça e toda graça traz lei, uma coisa é intrínseca à outra, não é uma depois a outra, mas é intrínseco, a minha mentalidade é assim que eu vejo a Escritura, porque Deus não precisava ter dado a lei dele para ninguém, se ele deu já é um movimento de graça. É claro que tudo isso se planifica e por isso que eu trabalho a perspectiva de progressão da graça, né? A graça revelada de forma progressiva. A doutrina vem de quem? Doutrina de homens, de demônios, de Deus. Quanto à doutrina de Deus, ela também tem sido chamada de doutrina bíblica, pois conforme o termo indica, o seu conteúdo é apresentado da Bíblia Sagrada, que além de ser a palavra de Deus, toda ela é aplicável para o ensino dos homens em todas as áreas da sua vida, além de atuar na preservação da perseverança na esperança do Senhor. Romanos 15, verso 4. Aqui ele choveu no molhado, amassou barro, mas ficou bonitinho o texto. Portanto, a doutrina cristã tem Deus como sua fonte. Amassou barro, né? Vamos lá. Eu não sei, dá a impressão que tem um layout e você tem que escrever para caber dentro daquele espaço. Aí eles fazem esses enrolation aí que a gente sabe que não acrescenta em nada. E a doutrina é para os crentes. O apóstolo, ainda no segundo tópico, tá? O apóstolo Paulo afirma que o Senhor conhece os que são seus. Segundo Timóteo 2,19. Isso aqui eu acho interessante porque a gente está querendo doutrinar o mundo, né? Ah, não pode ter isso na novela da Globo. Ah, não pode ter isso em tal lugar. Irmãos, o mundo é mundo. Né? O próprio Apocalipse diz, quem é santo, santifique-se. Quem é imundo, imundice-se. Eu vou usar a expressão mais correta, né? Quem é sujo, suje-se ainda. Né? A santidade é a igreja. Ao mundo não, irmãos. Eu não apresento a santidade da igreja ao mundo. Ao mundo eu apresento o evangelho. Após a conversão é que eu vou doutrinar a pessoa. Aí sim, né, nós passamos as nomenclaturas da fé. Onde é que eu parei, gente? A verdade eterna desses ensinos, né, que os de Deus respeitam os seus ensinos, segundo o texto lá de João, capítulo 15, versos 14 e 15, a verdade eterna desses ensinos não foi revelada a todas as pessoas, mas aquelas na condição de discípulos de Jesus se interessam em conhecê-los. Mateus 13, verso 1, 23, se vocês me amam, vocês guardam a minha palavra. Amor é viver a doutrina do Senhor. A distinção entre os que amam a lei do Senhor e os que não amam está presente também no Antigo Testamento, Salmo 1, verso 1 ao 6. Se considerar apenas o tema da santidade, que é parte da doutrina bíblica, é possível perceber que ela é uma exigência apenas ao povo de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 23 e Hebreus 12, versos 14. Para quem gosta dessas coisas, gente, Hebreus está para o Novo Testamento do jeito que Levítico está para o Antigo Testamento. Esses dois livros, o tema é santidade. Sobretudo, Hebreus, evidentemente, a santidade de Cristo como referêndum, né? Ao passo que os pecadores, ou dos pecadores, é exigido que se arrependam dos seus pecados. Evangelho. Mateus 2, verso 3, Atos 3, verso 19. Portanto, a doutrina bíblica é um conjunto de ensinos destinados exclusivamente àqueles que já converteram, ou seja, aos que amam ao Senhor, aos que pertencem,
o chamado povo de Deus. Vamos falar um pouco ainda sobre, dentro desse segundo tópico, a respeito da entrega da doutrina. Aqui é importante pensar sobre os meios usados por Deus para que essa doutrina fosse entregue ao seu povo ao longo da história, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Antigo Testamento é possível encontrar os seguintes instrumentos pelos quais Deus difundiu os princípios doutrinários ao seu povo: os sacerdotes, com a responsabilidade de ensinar os princípios de Deus a Israel, a fim de perseverar a santidade do povo, né? Ou preservar, digamos aqui, acho que eu usei o termo errado, né? A fim de preservar, isso mesmo, a santidade do povo, e toda essa preservação leva a uma perseverança, né? Uma coisa diz a outra, deve ser por isso que eu imagino que a raiz semântica dessas palavras deve ser a mesma. Levítico 10, do 8 ao 11. Os levitas tinham essa função de ensinar a lei de Deus, segundo Crônicas 35:3, apesar de que na igreja pós-moderna, Levítico, essa palavra levita, né, parece que foi ressignificada. Levitas são as pessoas incumbidas do louvor. Mas enfim, não tem problema nenhum, não é heresia nenhuma. Nós não estamos em tempos bíblicos, não estamos no Antigo Testamento, nós não somos hebreus, enfim, não tem problema nenhum. São ressignificação de palavras, isso é a coisa mais normal que existe. Só que nós temos que entender que o levita da igreja brasileira é um e o levita presente na Escritura é outro. São duas coisas distintas. Os profetas que receberam a mensagem de Deus e os transmitiram ao povo, Hebreus 1:1, e os pais que receberam a responsabilidade de transmitir os ensinos da lei aos filhos, Deuteronômio 6, versos 5 e 9. O NT, Novo Testamento, apresenta alguns instrumentos por meio do qual a doutrina foi difundida, como, por exemplo, os apóstolos, segundo Pedro 3:2, os obreiros chamados por Deus e reconhecidos pela igreja. Não basta ser auto-intitulado, tem que ser reconhecido por uma comunidade de fé. Não existe pastor sem rebanho. Pode até existir rebanho sem pastor, mas pastor sem rebanho não existe. Um rebanho tem que te reconhecer como pastor, né? Isso é muito sério. Eu não posso simplesmente levantar e falar, sou pastor. Cadê o rebanho que te reconhece como pastor? Né? Tem que ter essas coisas. Aqui é só uma pinceladazinha, né? Os obreiros chamados por Deus reconhecidos pela igreja, como eu já falei, 2 Timóteo capítulo 2, versos 1 e 2. Os discípulos de Cristo, em geral, Atos 8, verso 4. Portanto, uma vez que a doutrina pertence a Deus, ela vem dele, por meio de instrumentos escolhidos pelo Senhor, para que seja entregue aos crentes. Então, a doutrina é para quem, gente? Para a igreja. Não é para o mundo. Então, se a doutrina é para a igreja, qual é o ambiente de doutrinar? Na escola onde meu filho trabalha, estuda? Não. Na empresa onde eu trabalho? Não. No condomínio onde eu vivo? Não. Na minha rua? Não. Na televisão? Também não. A doutrina é dada ao grupo de crentes. Por exemplo, podemos entregar a doutrina aqui no YouTube? Sim, porque se trata de uma rede social e está conectado a mim pessoas que se interessam por este contexto, por esse assunto. Então a gente pode apresentar a doutrina aqui? Claro, deve. Mas aí eu saio ali na praça para fazer um culto ao ar livre, e ainda existe muito, né? Apesar de que nos grandes centros não mais, isso não funciona mais, mas eu saio ali na praça e começo a doutrinar as pessoas. Tá certo? Não. Não. A gente vai para a praça dizer que Jesus ama. Quem aceita o amor de Jesus entende como ele opera, como que transita esse amor de Jesus. Nós chamamos isso de doutrina. Ficou claro isso, gente? Coloca aqui embaixo. O que vocês estão entendendo da lição? Eu sei que é um pouco rápida, mas eu pretendo ser o máximo objetivo possível, porque a lição está muito bonita, né? Está muito bonita. Eu já peguei a lição aqui, meu filho, que era osso duro de whey. E eu confesso que essa aqui está, graças a Deus, uma benção, viu? Deus continue guiando a CPAD desse jeito. Paciência. Então, sem delongas, vamos para a terceira parte dessa lição 8, que está falando sobre a sã doutrina. Você que pulou o vídeo e chegou aqui neste momento, nós estamos na lição 8ª da EBD Jovens, a sã doutrina. Essa lição vai ser do dia 25 de fevereiro, na véspera do meu aniversário, que é dia 28, viu? É isso mesmo, vamos lá. Terceiro tópico dessa lição belíssima: a doutrina é a base da conduta do crente. É isso mesmo, irmãos. Não tem jeito de
conduzir uma igreja sem doutrina, ausente de doutrina. Não tem jeito. Não tem jeito. A Bíblia diz, não retire a vara de cima do seu filho. Quando está falando disso, está falando para você bater a criança, não. Está falando que é o jeito de exercer domínio, autoridade, exortação. Vara aí está falando de cânon, medida, não retira a medida. Qual é a medida para a igreja? A doutrina. Como que eu posso ser igreja se eu não for doutrinado? Não é? Vamos parar com esse negócio de só receba, 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 que é uma delícia, claro, mas a palavra serve para consolar, edificar e exortar. Alguém vai dizer por aí que você não pode exortar a igreja, porque quem exorta uma igreja é o pastor. Irmãos, quem exorta uma igreja é a palavra. Né? Às vezes é o pastor da igreja que está precisando ser exortado, vamos ser bem honestos. Não é uma pessoa, mas é a palavra de Deus que exorta o povo. E o pregador ali no instrumento da palavra, ele pode sim exortar a igreja. Não tem isso não. Isso aí é tentativa de calar os outros, né? O compromisso do mensageiro é com a mensagem. E se na mensagem está incutido, além do consolo, além da edificação, também exortação, que seja ministrada para a glória de Deus no meio da igreja. É assim que funciona. Meu querido, eu vou te dar um conselho aqui. Se você quiser anotar, anota, porque eu sei que tem muita gente besta no nosso meio, que ele vai dizer, né, se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Eu sou do pensamento que quem não ouve conselho, ouve coitado. Independente se vende ou se não vende, eu não estou preocupado com isso. Quem não ouve conselho, ouve coitado. E eu não tenho medo nem um pouco, querido, de mudar de ideia. Porque quem não tem medo de mudar de ideia é porque não tem medo de pensar. Né? Vou dizer isso se você escreve aí nas tábuas do seu coração. Como dizia um pastor amigo meu, já é falecido, tadinho. Né? Uma bênção, um homem extremamente piedoso. Uma igreja onde o Senhor pode trabalhar, o Senhor, trabalhando, traz menos trabalho para o pastor. Uma igreja onde Deus trabalha, o pastor trabalha bem menos. Uma igreja onde Deus não pode trabalhar, o Espírito Santo não pode tratar os crentes, o pastor tem muito trabalho. Você escolhe. Você que sabe. Às vezes você está enfadado, essa deixa aqui vem quentinha do céu para você. Você está enfadado porque você está tentando fazer coisa que não é você que faz, é a palavra. Né? O seu negócio é apacentar, quem santifica os crentes é a palavra. Vamos lá então, para essa terceira parte aqui, né? Qual que é o título aqui da terceira parte? Já até esqueci. A gente fica né? Inspirado, enfim. Eu oro, né, gente, para dar essas aulas. E quando a gente ora, Deus faz presente, né? Jesus é bom demais e o nome dele vai sendo glorificado. Se você tiver alguma coisa a colocar, quer contestar, irmão, não tem medo disso não, irmão. Pode colocar aqui embaixo contestando, aqui embaixo do vídeo, ó. Eu vou ler, te responder, eu só curti, eu falei, obrigado pela contribuição, vou repensar minha posição. Pode colocar, não tem problema não. É isso aí. Terceiro tópico, a doutrina é a base da conduta do crente. A doutrina como referência para o crente. Olha que lindo, gente. O ser humano sempre vai buscar uma referência, quer seja no exemplo de alguma pessoa, num conjunto de princípios pelo qual ele possa ser guiado, não interessa. Este é um dos motivos por que o escritor da carta aos Hebreus orientou os seus leitores a olharem para Jesus Cristo. Hebreus 12, verso 2. Pelo amor de Deus, não me pergunte aqui embaixo do vídeo quem foi que escreveu a carta aos Hebreus. Eu já li, né? Ninguém sabe, gente, vamos falar assim, para responder rápido. Ninguém sabe, só o Espírito Santo. Eu já li informações de que Lutero acreditava que quem teria escrito a carta aos Hebreus foi Paulo. Isso é perspectiva pessoal de Lutero, segundo os estudos dele. Nunca li a tese que ele defende isso, mas eu já li informações que diziam a esse respeito. Eu ganhei um livro de um aluno, que o livro chama assim, a teologia, aqui atrás da minha estante, O livro fala que Lucas é o escritor aos Hebreus. É isso, é um livro grosso, de quase 500 páginas, e ali o autor defende que a teologia lucana é a teologia presente na carta aos Hebreus. E é bem rico, viu? Vou te falar, bem interessante.
Eu não vou entrar nessas coisas, porque acho que esse tipo de debate não produz nada do ponto de vista relevância, né? Mas o livro é muito bem feito, muito bem escrito. A pessoa que escreveu parece que sabe o que está falando e é bem sólida as informações dele. Pesquisou bastante. Mas enfim, só que o título de curiosidade. Nesse caso, qual deve ser o ponto de referência do crente, meus irmãos? No que se refere ao conjunto de princípios pelo qual possa nortear os seus pensamentos, suas decisões e suas ações, o salmista testemunhou que a palavra de Deus é luz para o caminho dos que se submetem a Deus. Salmo 119, 105. Sendo assim, uma vez que a doutrina é o conjunto de ensinamentos bíblicos e que deve ser obedecido pelo crente, ela serve como referencial e cumpre um papel semelhante ao da luz que ilumina o caminho, evitando acidentes, erros e permitindo correções quando necessário. Deste modo, a doutrina bíblica serve de referência ao crente diante da escuridão do pecado que marca esse tempo e todos os outros, abre aspas, assim como é fonte preservadora da sua fé no enfrentamento dos mais variados conflitos. Nossa, que texto lindo, gente, gostei demais. Esse autor aqui é uma bênção, uma bênção. Tem uma escorregada, evidentemente, mas eu acho que é por causa de problema de layout, não de intenção primeira, porque você vê que ele mantém. Ele pega o negócio e vai. Né? Eu gosto de gente assim. Eu gosto desses pregadores que lê um texto e fica 1 hora depois que leu aquele texto pregando tudo quanto é coisa que você pode imaginar, menos o que ele leu no texto. Ninguém merece, né? Ele vai de Gênesis a Apocalipse, mas o texto mesmo ele não mexeu. A vida cristã pode ser analisada sob diferentes aspectos, inclusive sobre a expectativa de que é uma relação à vida de um cristão que o torna responsável diante de Deus, de si mesmo e da sociedade. Relação comigo, relação com o outro e relação com Deus. Né? Você viu como é que fica aqui, né? A tridimensão. O cristão tem que refletir o caráter de Cristo. Isso mesmo, refletir não no sentido de reflexão, que acaba sendo reflexão, mas no sentido de ter uma luz aqui na minha frente que dá uma alumiada no meu rosto para ficar boa a imagem aqui enquanto eu estou transmitindo para vocês. Então, esta luz, de vez em quando, você vê até um brilho aqui na minha testa, de uma luz enorme que tem aqui na minha frente, né, que vai auxiliando essa prerrogativa. Então, o cristão, né, esse cristão, ele reflete a luz de Cristo, assim como a lua, né? A lua ela reflete a luz do sol, é a igreja que reflete a luz de Cristo. Não tem luz própria, foi apenas uma reflexão que alumia o mundo no meio das suas trevas, nas suas obscuridades. Essa responsabilidade é bem compreendida se considerar o fato de que os cristãos são denominados sal da terra. Ou seja, que luz é essa? O cristão tem que refletir o caráter de Cristo por meio da sua forma de viver, na demonstração verdadeira de transformação. 2 Coríntios 5,17. A minha vida, as minhas condutas é uma pregação da palavra de Deus. Viu? Alguém disse, né? Pregue, se puder, use palavras. Ou seja, a gente pode pregar de forma verbal, mas pode pregar de forma não verbal, que as minhas ações, o meu testemunho, a minha conduta, como eu me porto na sociedade, diz respeito à fé que eu professo. Se o crente... Não, peraí. Essa responsabilidade é bem compreendida se considerar o fato que os cristãos são denominados o sal da terra e luz do mundo, Mateus 5, 13 ao 16. Assim como o sal e a luz, o crente deve buscar beneficiar outras pessoas em detrimento de si mesmo. Se o crente deixar de cumprir o seu propósito, ele perde a razão na sua própria existência. O cristão deve ter uma vida vivida à luz. Eu não gosto dessa expressão aqui, sal, luz, viver para o outro. Esse negócio de viver para o outro, gente, eu só consigo tirar a partir do Cristo. O Cristo que vive para o outro. Cristo que vive para a sua igreja, Cristo que vive para o seu povo, Cristo que vive pela salvação, Cristo que vive pela sua missão, enfim, isso sim. Mas o sal e a luz é quantidade. Se você acender uma luz muito forte, ela pode não iluminar, mas ela pode cegar a gente. Eu lembro que eu empolguei uma vez aqui no meu apartamento e eu queria fazer uns vídeos à noite, então eu comprei uma luz bem forte para colocar aqui em um dos cômodos que eu uso para gravar as minhas aulas. Na época eu queria gravar à noite. E aí, nesse contexto, eu comprei uma lâmpada, não sei quantos... Gente, e eu estava acostumado assim, com aquele mediano, né?
a gente andava dentro de casa assim, ó, a gente não conseguia. Aí eu passei a usar só mesmo quando eu fosse gravar os vídeos. Em muitos vídeos eu filmei o vídeo todo em olho bem fechadinho assim, porque era muito forte. Aquilo cegava a minha... Eu lembro que eu fui pregar uma vez, alguém estava filmando o culto, naquela época eles carregavam uma filmadora enorme assim, ó, naquelas épocas daquelas fitas desse tamanhão assim, uma coisa horrorosa, lá no início dos anos 2000 ali. E a pessoa, para me filmar, ela colocou a câmera bem perto do púlpito, em cima da câmera tinha uma luz que me deixava cego, eu não enxergava mais nada, nem a Bíblia que eu estava em cima do púlpito, nem o povo que estava na minha frente, eu não enxergava mais nada, era uma coisa horrorosa. Você não tem noção que desconforto. Então, quando ele está falando de luz e está falando de sal, né, a luz fraquinha impede você de enxergar. A luz muito forte também. O sal fraquinho, ou nem o sal, deixa a comida insossa. Muito sal deixa ela intragável. Eu estou falando de medida. A igreja tem que saber qual que é a sua medida. As duas coisas, gente, fala de medida. Isso é um pensamento meu. Se vocês quiserem me corrigir, ver mais coisas que eu ainda não vi, estou aberto a aprender. Um professor é um eterno aprendiz, querido. Um professor nada mais é do que um eterno aluno. Pode colocar aqui, por favor, coloca. Anota que eu e Madalena também pensa assim, 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 assim. Discorda assim, assim, por causa disso. No campo das ideias, irmãos, não tem nenhum problema. Agora, é ruim quando as pessoas ficam uma agredindo as outras, né? Isso é baixaria. Agora, no campo das ideias, o debate é lindo, né? Então, eu penso que o exemplo aqui de sal da terra e luz do mundo, eu estou falando de medida. Nem para mais e nem para menos. Tenha medida. Paulo fala muito uma expressão, sejam sóbrios. Ou seja, tem que ter a medida certa, né? Se o crente deixar de cumprir o seu papel, ele perde a razão da sua própria existência. O cristão deve ter uma vida vivida à luz, na luz, para que as suas obras sejam vistas e conhecidas dos homens, com a finalidade de que Deus seja glorificado. E isso só será alcançado mediante a preservação, repita essa palavra, preservação, da palavra de vida, palavra de vida. Ou como nossos irmãos, né? Palavra de Deus. Filipenses 2, 13 ao 16. Ô, lição linda, gente. É muito gostoso dar uma aula assim quando o conteúdo é sóbrio. Ainda no terceiro tópico, né, que a gente já está caminhando para encerrar, a sã doutrina implica o caminho ao crente quanto à sua conduta. Mas não é só isso, não. Ela também dá condições necessárias para que isso seja possível, principalmente no que se refere aos relacionamentos. É importante destacar que a qualidade da vida cristã é medida pelas ações e reações diante dos obstáculos e dificuldades da vida. Eu tenho um colega que ele tinha um carro, e no carro dele tinha um monte de negócio, Jesus chama, enfim, esses negócios assim. Aí ele falou assim, pastor, eu quero confessar um negócio aqui, que eu fiz essa semana. Eu falei, meu filho, o que foi que aconteceu? Eu não sei se é pecado ou se não é pecado, mas enfim, eu fiz. Eu peguei tudo quanto é adesivo de igreja, tudo quanto é coisa que me declarava como servo de Deus e arranquei do meu carro. Deixei meu carro limpinho e não vou colocar mais aquilo, não. Aí o pastor falou assim, mas por que você fez isso? É porque eu sou muito nervoso no trânsito e eu não quero escandalizar as pessoas. Então eu vou aprender a me domar primeiro, aí depois eu coloco os adesivos no carro de novo. Gente, que sinceridade mais linda. Eu adorei. Ele assim, falando com o pastor do meu lado, né? E eu achei muito bonito isso. É a pessoa que se conhece. Né? A pessoa se conhece. Isso é muito bonito. Deixa eu ver aqui. Os principais destaques, os principais testes que podem revelar a qualidade de vida do cristão, ou a qualidade de vida espiritual de um crente, envolve os seus relacionamentos interpessoais às mais variadas áreas da vida. Seguindo nesta mesma linha, ao escrever a Tito, o apóstolo Paulo demonstra que a sã doutrina orienta e capacita o crente a desenvolver os bons relacionamentos, fazendo com que os mais jovens tenham os mais velhos como ponto de referência e fonte de ensino, no bom uso das palavras para com as pessoas, na relação amistosa que deve haver entre os líderes e liderados,
visando sobretudo que o diabo não encobre o que possa usar como arma como contra o crente. Eu tenho um pouco de dificuldade nessa fala aqui, ó, fazendo com que os mais jovens tenham os mais velhos como ponto de boa referência e fonte de ensino. Irmãos, eu já fui professor de alunos que podiam ser meus avós, mulheres e homens de 85, 86 anos. Né? Eles falam, irmão Daniel, vai devagar, porque eu não dou conta de acompanhar. Você parece uma metralhadora. É uma cachoeira que está descendo aí, eu dou conta só de gotejar. Já tive. Não sei se os mais velhos é exemplo para os mais jovens. Em tempos que nós estamos vivendo aí, eu acho que isso não é mais ponto de partida para o quesito de exemplo. Tem muito jovem que é bom exemplo e tem muito velho que é uma vergonha. Né? Não estou dizendo que são todos, evidentemente, né, nos dois casos, mas acho que não é mais a idade o parâmetro de partida para esse tipo de coisa. Agora que a nossa liderança deve ser exemplo para nós, isso é fato. E isso é fato. Independente se sua liderança seja jovem, velha, se seja mais jovem do que você, tem que ser uma liderança que dá um norte, que seja inspiradora, né? A liderança mais linda que seja é a inspiradora, né? Vamos concluir a nossa lição, porque já está ficando longo demais esse vídeo, né? A sã doutrina serve ao crente como luz para o seu caminho e escudo de proteção contra os ataques do inimigo. Por isso aprendemos a respeito da importância da sã doutrina, pois ela vem de Deus, cujos princípios são destinados ao que pertence ao Senhor e que visa oferecer-lhes direção e condições para honrar em tudo o que faz e em todas as áreas da sua vida. É isso, gente. Isso é o que nós precisamos, é isso que a obra está disponível para nós, é isso que Deus nos dá. Eu glorifico a Deus pela vida do nosso autor, né? Essa bênção de Deus que tem nos abençoado com essa lição maravilhosa. Eu não sei se eu encontro aqui o nome do comentarista, se eu encontrar, não encontro, mas enfim. Se vocês lembrarem, pode colocar aqui. Deus abençoe esse irmão, viu? Ele é uma benção. É isso aí, gente. Se inscreve no nosso canal, porque nós precisamos que vocês se inscrevam, ajuda a gente demais. Ora pela gente, ora. Mais do que se inscrever, compartilhar, nós precisamos. Gente, nós que ensinamos a palavra de Deus, nós que ministramos na igreja, enfim, precisamos da intercessão dos irmãos, mas precisamos muito da intercessão dos irmãos. Vocês não têm noção. Ore por nós, ore pelo seu pastor, ore pelo seu professor. Ah, mas o professor não é da igreja. Ore por ele. Ora sim. Ore por aqueles que estão te entregando alguma coisa. Isso é muito importante. Isso é uma questão de gratidão. Eu sempre digo para as pessoas, no meu aniversário, né, se tratando aqui do contexto, né, não faça para mim uma festa maravilhosa. Faz uma oração por mim ou então dedica aquele dia de oração e jejum pela minha vida. Eu já vou ficar muito grato. Deus abençoe vocês.